Nossa meditação hoje está em 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 21 ao 24, que diz assim a palavra do Senhor. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, no qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando trajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. E carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus de infinita graça, bondade, misericórdia e amor, obrigado pela Tua palavra, Senhor, que nós possamos, através do Teu Santo Espírito, através da iluminação dele, compreender a Tua palavra e colocar em prática em nosso viver diário. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nesta nossa meditação, eu quero ressaltar um tema, nessa nossa meditação. Seguindo os exemplos de Cristo. Ou seja, nós vamos perceber os exemplos que Cristo nos deixou para que nós viéssemos a segui-los, a viver os exemplos de Cristo. Versículo 21 do nosso texto aqui, de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 21, diz assim: Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Ou seja, Jesus Cristo ele deixou exemplos para que nós viéssemos, como seus servos, viéssemos a seguir os seus exemplos. É interessante essa palavra aqui, exemplo, aqui no sentido original da palavra, no texto, mostra que naquela época o caderno de alfabeto, ou seja, o exemplo aqui no texto é o caderno de alfabeto do mestre do qual os alunos copiavam traçando as linhas do original. Ou seja, exemplo aqui está relacionado com o texto da época de que os alunos, eles pegavam os seus cadernos, folhas e escreviam ali por cima, traçando aquilo que o mestre, que o seu professor ensinava. E ele tentava seguir à risca aquela mesma letra para poder aprender. Da mesma forma, nós como servos de Deus, nós devemos colocar em prática tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Isso é interessante, por quê? Porque Ele é nosso mestre, nós somos os seus alunos, somos seus discípulos. Primeiro exemplo que eu quero falar, a ser seguido, que Jesus nos deixou, é exemplo de santidade. Versículo 22 diz assim: O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ou seja, isso é interessante, um grande exemplo de uma vida santa, de uma vida separada e dedicada a Deus, Jesus nos deixa. Ele não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Ou seja, isso é interessante. Santidade é o sinônimo de pureza e de perfeição interior. Ninguém tinha motivos, ninguém podia acusá-lo de forma consistente de ter cometido pecado. Ou seja, Jesus Cristo ele não poderia ser acusado por ninguém de ter cometido pecado, porque a sua vida foi uma vida de santidade, de pureza, moral. Isso é muito interessante. Muitos séculos antes de Jesus Cristo ter nascido ou ter vindo ao mundo, profetas falaram de sua vida santa. Em Isaías 53, versículo 9, diz assim a palavra de Deus: Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Ele pôde ser nosso sacerdote, porque apesar de ter sido tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, nunca pecou. Hebreus 4,15 diz assim a palavra do Senhor: Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, sem pecado. Ou seja, Jesus Cristo ele foi tentado em todos os sentidos, a nossa semelhança, porém sem cometer pecado, sem ter praticado o pecado. Jesus nos dá um exemplo de um caráter puro, sem mácula, sem mancha. Seguir este exemplo é ter o caráter do Senhor. Estamos no mundo, mas o mundo não deve estar em nós.
Ou seja, nós devemos seguir esse caráter de Cristo, essa forma, essa conduta que Cristo teve, santa, pura, de separação do pecado. Jesus ele estava no mundo, ele estava próximo a pecadores, porém ele não foi absorvido por esse sistema pecaminoso e nem influenciado por esse sistema do mundo. Segundo exemplo que eu quero ressaltar nessa nossa meditação, Jesus é o exemplo de perdão. Jesus nos deixou o exemplo de perdão. Versículo 23 diz assim: pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Ou seja, Jesus Cristo, ele, quando ultrajado, quando maltratado, ele não tecia ameaças. Pelo contrário, ele entregava todas as coisas na mão de Deus, que julga retamente, que é o justo juiz, para julgar todas as coisas. Jesus não só ensinou sobre o perdão, como também praticou. Quando ultrajado, não revidava com o traje, quando maltratado, não fazia ameaças. Jesus, sendo ultrajado e humilhado no momento extremo da cruz, ainda assim pediu ao Pai: perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus Cristo, sendo ultrajado, maltratado ali na cruz, toda essa situação sendo escarnecido, mesmo assim ele pede ao Pai que perdoe aquelas pessoas que estavam maltratando, que estavam o matando, que o estavam crucificando na cruz. O perdão é terapêutico. O perdão derruba as barreiras, restaura relacionamentos, cura feridas, traz de volta a alegria no coração. Ou seja, o perdão ele tem um poder terapêutico de produzir a cura da alma, de produzir novamente relacionamentos. Relacionamentos são trazidos de volta à normalidade. Por quê? Porque o perdão ele produz na vida das pessoas resultados importantíssimos e muito bons. Isso é muito interessante. Como Jesus perdoou, também somos convidados a perdoar. Jesus Cristo ele nos mostrou o exemplo de perdão e ele convida os seus servos a viver de forma vivencial, diariamente em suas vidas, a prática do perdão. Em Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Ou seja, Jesus Cristo ele nos deixou o exemplo de perdão, para que nós venhamos seguir o seu exemplo, os seus passos. Da mesma forma que Jesus Cristo ele vivenciou o perdão, devemos também, em nossa vida diária, perdoar uns aos outros, assim como Deus em Cristo nos perdoou. Terceiro exemplo que eu quero falar dentro desse texto da nossa meditação, Jesus ele é exemplo de amor sacrificial. Versículo 24 diz assim: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Este exemplo foi dado em seu sacrifício por nós na cruz, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. O Calvário é a maior definição do amor em ação que podemos ver. O amor de Jesus nos constrange a seguir seus passos em relação ao próximo. Em 1 João capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Que exemplo maravilhoso, amados, de Jesus, o seu amor sacrificial, Jesus Cristo, ele deu a vida por nós na cruz do Calvário, para nos dar a vida eterna, para nos salvar. E nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos, no sentido de amor, de dedicação, de ajuda mútua, nas necessidades dos nossos amados irmãos. O amor na prática, no sentido prático, vivencional. Em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 14, diz assim: todos os vossos atos sejam feitos com amor. Ou seja, todos os nossos atos, a nossa forma de viver, devem ser recheados pela presença do amor de Deus em nossas vidas. Ou seja, nós devemos vivenciar dia após dia, no sentido prático, diário, o amor de Deus que um dia foi derramado em nossos corações. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos deixou exemplos a ser vivenciados pelos seus discípulos.
Nós somos servos de Cristo, devemos ser imitadores, devemos ser seus imitadores em um viver prático, através das Escrituras Sagradas. Se verdadeiramente somos seguidores de Cristo, devemos seguir seu exemplo de santidade, perdão e amor sacrificial. O Senhor Jesus Cristo, Ele deixou exemplos. E nós, como servos de Deus, como seguidores de Cristo, devemos, como evidência, ou como aqueles que realmente um dia exerceram fé em Cristo, viver o seu exemplo. Através das Escrituras Sagradas, Jesus Cristo ele foi um exemplo de santidade, de viver uma vida santa, pureza, moral. Em todos os sentidos da sua vida, Jesus viveu uma vida santa, uma vida separada e dedicada a Deus. Que nós também, como servos dele, venhamos seguir o seu exemplo, vivendo uma vida santa, separada e dedicada a Deus. O Senhor Jesus também foi um exemplo de perdão. Ele perdoou, ele provou na cruz do Calvário, ali através do seu grande amor por nós, o perdão de Deus através do sacrifício. Todos aqueles que se arrependem e creem em Jesus são perdoados dos seus pecados. E nós também devemos viver na prática, a viver o perdão. Nós devemos também perdoar aqueles que nos têm ofendido, perdoar aqueles que nos têm magoado, que nos têm ferido, porque o perdão faz parte da vida daquele que foi regenerado, que nasceu de novo, que foi feito uma nova criatura em Cristo Jesus. Jesus também nos deixou exemplo do amor sacrificial. Nós também devemos sacrificar as nossas vidas para uma vida de obediência, de temor, de submissão, uma vida de sacrifício mútuo, de cooperação uns com os outros, de uma vida de sacrifício agradável a Deus. Que nós possamos, amados, ser como seguidores de Cristo, seguir os passos de Jesus, trilhar os caminhos que o Senhor Jesus Cristo trilhou e deixou para que nós viéssemos a andar, a viver nos passos dele. Que Deus em Cristo nos fortaleça e que nós possamos, dia após dia, vivenciar ou viver, acima de tudo, tudo aquilo que Jesus Cristo nos deixou como exemplo, exemplo de santidade, exemplo de perdão e exemplo de amor sacrificial. Que nós possamos crescer cada vez mais na graça, no conhecimento, visando sempre a glória do Senhor.